Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, empreendedores, empresários, vocês que estão nessa grande jornada da vida, que estão tocando a sua vida, enfrentando aí todos os desafios. É alegria imensa estar aqui com vocês novamente para nós conversarmos, estudarmos um pouco mais sobre essa filosofia maravilhosa da Seiichi Onoe. Hoje nós vamos falar sobre um tema super atual. O tema é o requisito essencial para o verdadeiro êxito do homem em seu empreendimento. Então, se você tem projetos, se você tem algum negócio, se você está tocando algum projeto ou se você pretende tocar algum projeto, então esta aula de hoje vai abordar esses temas. Para tanto, nós vamos usar este livro aqui, o livro Convite à Felicidade, volume 1. É um livro espetacular, né? Esse livro, então, é a base de tudo que nós vamos falar aqui hoje. Mas antes, vamos fazer aqui algumas perguntas para você que está me assistindo. Tem pessoas que, apesar do esforço e dedicação, né, trabalha duro, a sua vida pessoal ou profissional não melhora. Parece que está sempre na mesma, está sempre patinando. Por que isso acontece, né? E tem também tantas pessoas boas, honestas, que também não conseguem ter sucesso na vida, né? E há aquelas pessoas que, apesar de conhecerem os ensinamentos da Seiichi Onoe, as coisas não melhoram, está sempre na mesma. Então, quais são as causas disso? O que leva essas pessoas a estarem ali sempre naquela situação difícil, né? Então, nós vamos falar sobre isso. E vamos também, então, dar algumas dicas, falar como, então, a gente sai dessa situação. E vamos, então, para finalizar, falarmos sobre o segredo para obter êxito no seu empreendimento. Então, para a gente começar, vamos entender a força do pensamento. Vocês sabem que o pensamento é uma força poderosa. Tudo que foi desenhado na mente acaba se concretizando aqui no mundo das formas, não é? E o pensamento é uma força que tem a inteligência de estabelecer direção dos movimentos da vida. Então, tudo parte do pensamento, né? E tem muita gente que tem muitos sonhos, desejos, mas não consegue realizar aqueles sonhos. Por que isso acontece, né? Então, vamos falar sobre esses temas também, né? E uma das possíveis causas que leva as pessoas a ficarem nessa situação pode ser o quê? Aquilo que está em seu entorno, as vibrações que a pessoa recebe do seu entorno. São as notícias, são as mensagens, são aquele tipo de palavras negativas que fala sobre crise econômica, crise da saúde, né? Aí a pessoa começa a ficar com medo de ficar doente, medo de pegar Covid, medo de perder emprego, né? Então, essa situação de insegurança leva a uma situação de ansiedade e aí a pessoa começa a viver com medo. Então, aí quando a gente fala o medo, a gente já começa a falar sobre um outro tema, que é a questão do sentimento, né? Então, o pensamento, sim, é uma forma de... A preocupação é uma forma de pensamento, assim como o sentimento também é uma forma de pensamento. Então, como o pensamento acaba
criando tudo o nosso entorno, ou seja, tudo parte do nosso pensamento, temos que dar um passo atrás para entender o que nos leva a ter determinado tipo de pensamento, né? Que a situação está difícil, que temos uma crise econômica, que tem essa situação de saúde. Então, é preciso a gente descer mais um nível e ir na profundidade e entender um pouco a questão do sentimento. E aí eu pergunto para você que está me ouvindo, como é que está o teu sentimento agora? Você está feliz? Você está inseguro? Você está, né, preocupado? Como é que está você? Então, como é que está o seu sentimento? Então, vamos fazer uma reflexão, né? Porque o sentimento é que gera o pensamento, né? Então, o pensamento desperta o quê? A vontade. E o pensamento conciliado com a vontade transforma-se em ação que movimenta. Então, precisamos ver para que lado está movimentando a sua vida, para que lado que você está indo de acordo com o quê? Com os seus pensamentos que foram gerados aqui a partir dos sentimentos. Agora temos que entender o que leva você a ter determinado tipo de sentimento. Então temos que ficar bastante alerta, né? Então vigiai o que está em seu entorno, vigiai aquilo que está criando estímulos para dentro da sua mente. Então está gerando algum tipo de sentimento, isso leva ao pensamento, e o pensamento então começa a movimentar e estabelecer o seu destino. Então, será que você está realmente controlando tudo que chega até você? Será que você não está exposto ou exposta demais e está recebendo vibrações negativas do seu entorno, né? Noticiário, mensagem que chega dos grupos de WhatsApp, enfim, qualquer tipo de vibração que afeta a sua mente subconsciente, nós na Seichono chamamos de palavras. Então, palavras é qualquer vibração que pode vir em forma de palavra escrita, falada, pode ser em forma de pensamentos, vibrações que estão no ambiente. Então, tudo isso está afetando aqui a sua mente subconsciente. Então, fique ligado, não deixe que palavras negativas invadam a sua mente subconsciente, porque a partir daí, quando gravou lá dentro da sua mente subconsciente, aquilo começa a reverberar, começa a agir em forma de pensamentos, atitude, e aí começa a movimentar. Então nós temos que cortar o mal pela raiz, ou seja, não deixe que pensamentos, palavras negativas estejam invadindo a sua mente subconsciente, porque a partir daí entra no processo automático. Então nós temos que ir lá na causa raiz e não deixar que essas perturbações, esses ruídos interfiram na sua vida cotidiana. Aí eu pergunto para você, você tem real controle dos seus sentimentos e dos seus pensamentos? Você tem controle sobre o seu sentimento, por exemplo? Você se irrita facilmente com as pessoas, com a situação, com as coisas que acontecem em seu entorno? Você fica chateado ou fica chateada porque alguém falou alguma coisa que não te agradou, alguém que fez alguma coisa que não era aquilo que você esperava, você fica chateado, fica magoado. Como é que você está se sentindo, né? Como é que você se sente quando alguém faz alguma coisa que não te agrada, né? E quando você assiste algum noticiário, que tipo de sentimento aquele noticiário causa em você? De frustração, de tristeza, melancolia, decepção. Então, como é que isso acontece dentro de você, né? Quando você fica exposto ou exposta a essa situação toda que acontece em torno da sua pessoa, né? E você acaba também sentindo em alguns momentos insegurança, sente medo, ansiedade, né? Então, você está realmente controlando esse tipo de sentimento? Se você tiver dificuldade para controlar a si mesmo, como é que você vai controlar o seu destino, os seus projetos, seus empreendimentos, né? Como é que você vai motivar as pessoas, a sua equipe? Ou seja,
Se a gente não tem um controle do nosso sentimento, do nosso pensamento para controlar o destino, fica muito mais difícil. Então, a primeira coisa que temos que fazer é ter um controle absoluto sobre os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Então, pense nisso. Como é que você está lidando com essa situação? Você consegue manter a serenidade? Você consegue manter a calma, mesmo no meio de uma situação de ondas bravias, né, que a gente enfrenta no nosso dia a dia? Você consegue manter essa serenidade? Se a gente não tivesse autocontrole para controlar nosso destino, os nossos projetos, nossos empreendimentos, vai ficar muito mais difícil. Aí eu pergunto para você, como é que a gente deve fazer para ter mais esse autocontrole, né? Por que a gente sente insegurança? A gente sente insegurança porque a gente não sente controle da situação. E para ter o controle da situação, a gente tem que ter um domínio primeiro sobre os nossos medos, o nosso sentimento. Então, aqui vai uma primeira dica, é não descuidar da prática da meditação Shin-Sokan. Então, vamos praticar a meditação Shin-Sokan todos os dias, sem falta. Porque através da prática da meditação Shin-Sokan é que a gente fortalece o nosso ser, porque a gente fica tão mais fortalecido quanto maior for a consciência que nós estamos conectados com Deus, né? E a meditação é aquela prática contemplativa onde a gente vai contemplar Deus, não aquele Deus que está lá em cima, distante, mas que Deus que está dentro de nós. Então, no momento que você sentir que você é próprio Deus, isso te dá mais segurança, te dá mais convicção, te dá força. Então, esse é o grande combustível para o nosso dia a dia. Começarmos o nosso dia com a prática da meditação Shin-Sokan. Então, não descuidem desta prática. Essa é uma prática extremamente importante. Porque na hora que você está com o Shin-Sokan em dia, sabe, o seu dia vai transcorrer da melhor forma possível. Você vai conseguir realizar as coisas com calma, com segurança, porque você vai agir como o próprio Deus. Então, isso é extremamente importante. Agora, vamos lá. Qual é o requisito essencial para o verdadeiro êxito? Então, aqui neste livro, Convite à Felicidade, na página 46, o mestre Masaharu Taniguchi, então, ele fala sobre o requisito essencial para o verdadeiro êxito. Êxito do quê? Do seu projeto, do seu empreendimento, da sua vida profissional, a sua vida pessoal, ou seja, êxito no seu sentido mais amplo, né? E aqui neste livro, na página 46, o mestre Masaharu Taniguchi, ele nos ensina o seguinte, que dentro de todas as pessoas existem três coisas fundamentais: o amor, a vida e a sabedoria, que quando postos em movimento transformam-se em riquezas e provisões necessárias. Então aqui é o ponto fundamental desta palestra de hoje, que o requisito essencial para o verdadeiro êxito é a gente ter essa consciência que dentro de nós temos amor, vida e sabedoria. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Porque no mundo de Deus não existe nada de coisa material, né? Não existe, no mundo de Deus existem basicamente essas três coisas: amor, vida e sabedoria. Se alguém não está rico, então aqui no livro ele diz o seguinte: se alguém não está rico, deve refletir se de fato fez o pleno uso do amor. Deve reflexionar se planejou tudo cuidadosamente, usando suficientemente a sabedoria. Ou deixou isso simplesmente a cargo de terceiros, né? Ou seja, terceirizou, deixou por conta de Deus, deixou por conta de outras pessoas, né? E ainda deve meditar se houve dedicação total ao trabalho. Então, dedicação total aqui é
a dedicação da vida, né? Então, esse questionamento que é feito aqui nesse ponto é se a gente está de fato usando o amor, a sabedoria e a força da vida, né? Você está fazendo isso? Você está conseguindo ter êxito na sua vida profissional ou na sua vida pessoal? E você está realmente usando esses 3 elementos fundamentais: amor, sabedoria e vida? E aí ele continua aqui um pouco mais. Se em tudo que fizer falta a dedicação do amor, se não raciocinar com cuidado, não fizer planos minuciosamente, não trabalhar com afinco e tiver o pensamento comodista de que Deus ou alguma pessoa resolverá tudo da melhor maneira, estará fazendo pouco caso de Deus que reside no íntimo. Olha que interessante, né? Então, quando alguém não consegue ter sucesso, não consegue ter êxito nos seus empreendimentos, então aqui tem esse grande ponto de reflexão, né? Se a gente está realmente, não está faltando com amor, se a gente não está usando adequadamente a sabedoria, ou se a gente está faltando com a dedicação. Então, aqui, gente, é o ponto central da palestra de hoje, tá? Então, para a gente ter êxito na vida, para a gente ter sucesso em qualquer coisa, é preciso colocar os 3 atributos fundamentais, tá? Que é amor, sabedoria e vida. Se você fizer isso, gente, ó, não tem para ninguém. É um negócio que com certeza vai dar certo, né? E aqui, o mestre Masaru Taniguchi, ele vai além, né? Ele diz o seguinte, né? Qual é a melhor maneira da gente utilizar a riqueza? Você que está trabalhando, você que está fazendo, né, está dedicando para os seus negócios, para a sua vida profissional, enfim, está tocando a sua vida, você está acumulando riqueza. De que forma você acumula riqueza? Então, aqui é um ponto para a gente também fazer uma reflexão, né? E o mestre Masaru Taniguchi, ele traz aqui 4 dicas fundamentais, muito importantes, de como que a gente deve utilizar essa riqueza, tá? Porque ele diz aqui, ó, que a riqueza não deve ser simplesmente ser acumulada. Tem muita gente que fica só acumulando riqueza, né? E aquilo, ao invés de trazer felicidade, o que acaba traindo infelicidade. Então as pessoas, né, as pessoas materialistas principalmente, sofrem para conseguir as coisas. E depois que consegue, sofre para tentar manter aquelas coisas, para não perder. Então, a vida inteira de sofrimento. Para conquistar uma riqueza, ela sofre. Depois, para tentar manter a riqueza, também está sofrendo. E a gente veio para essa vida para quê? A gente veio para acumular coisas ou a gente veio para ser feliz? Então, esse aqui é um ponto para reflexão. Muito bem. Então, vamos voltar para aqueles 4 pontos importantes de como nós devemos utilizar a riqueza. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Então, primeiro, a gente deve usar a riqueza para quê? Para iluminar e salvar a humanidade. Olha que interessante, né? Não é para o nosso benefício próprio, é para quê? Para a gente ajudar o próximo. Então, aqui entra o quê? O amor, né? De você ajudar o próximo, de você ajudar a salvar, iluminar, reduzir o sofrimento das pessoas. Então, aqui entra a primeira aplicação da riqueza. Vamos para a segunda? Então, a segunda aplicação, para que é? Você usa a riqueza para aumentar a nossa capacidade. Olha que interessante, né? Para aumentar a nossa capacidade, para você ser uma pessoa melhor, você ser mais capaz, desenvolver mais habilidade. Então, essa segunda aplicação. Veja você que dá para você usar isso em tudo, na sua vida pessoal, na vida profissional, usar isso também na empresa. Então, quando tem superávit, tem lucro, então como é que a gente deve usar esse lucro, né? Então, a segunda é aumentar a nossa capacidade. E a terceira aplicação da riqueza, qual que é? É multiplicar os nossos conhecimentos. Olha que interessante, né?
multiplicar os nossos conhecimentos. Então aqui é você sim usar parte do recurso que você tem para você aprender coisas novas, você aprender novas técnicas, você aprender novas tecnologias, você desenvolver novos conhecimentos, né? E nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, tem muitos cursos, tem muitos conteúdos disponíveis e de graça, né? Você não precisa nem pagar, você tem muitos conteúdos de graça, conteúdos muito bons. Na internet você encontra de tudo, você encontra muita coisa que não é boa e também tem muita coisa boa. Então, vai atrás das coisas boas. Tem muitos conteúdos, tem muitos cursos. Nas melhores universidades do mundo você encontra cursos gratuitos, né? Durante esse período da pandemia eu fiz vários cursos. Fiz curso de conselheiro de empresas, eu li muitos livros, muitos relatórios, e está tudo disponível, tá? É só você procurar, tem relatórios riquíssimos, relatórios que falam sobre as grandes tendências do mundo, para onde que o mundo está indo depois dessa pandemia, quais são as novas tendências em termos de consumo, de comportamento, essa movimentação da questão do trabalho, o impacto nos negócios, como é que você se prepara para essas novas esses cenários novos que já estão aí, né? E, inclusive, eu já estou fazendo também esse trabalho de levar esse conhecimento para outras pessoas. Então, eu tenho dedicado tempo para distribuir esse tipo de conteúdo, gravar vídeos, fazer lives. Até fiz palestra outro dia na Volkswagen, né? Tinha mais de 160 pessoas. Eu fui falar sobre transformação, inovação, para empresas grandes. Então, mesmo empresas tão grandes como a Volkswagen está buscando conhecimentos novos, né? Então, isso é muito importante. Então, o terceiro ponto aqui é multiplicar, adquirir e multiplicar os nossos conhecimentos. Não só trazer conhecimento para você, mas você ser também um divulgador, difusor desses conhecimentos, tá? Tem uma grande amiga minha que ela uma vez fez uma pergunta muito interessante que eu quero perguntar para você que está assistindo. Quando foi a última vez que você aprendeu algo pela primeira vez? Vou perguntar de novo. Quando foi a última vez que você aprendeu algo pela primeira vez? Então, esse aqui é um bom teste. Se faz muito tempo que você aprendeu algo pela primeira vez, provavelmente você está ficando para trás, você está desatualizado. Então, vale a gente toda hora perguntar isso, tá bom? Porque isso, gente, leva a um processo que de educação contínua, de você estar sempre aprendendo coisas novas. Antigamente dizia, a pessoa fez tal faculdade, a pessoa fez MBA, fez tal curso. E isso dava um pouco do skill, né, da qualificação das pessoas. Mas hoje em dia, esse negócio de ficar 4, 5 anos e parar ali, não é mais assim. Você faz faculdade, faz pós-graduação, faz mestrado e tem que continuar sempre buscando novos conhecimentos. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, ele dedica 80% do tempo dele lendo livros, estudando, lendo relatórios e 20% do tempo dele fazendo outras coisas, fazendo reuniões, fazendo outros tipos de trabalho. Podem observar que os homens e mulheres mais ricas do mundo dedicam muito tempo para a leitura. Essa é uma característica das pessoas de muito sucesso. As pessoas milionárias têm o hábito da leitura. E você? Quantos livros você já leu neste ano? Quanto você já dedicou do seu tempo para a leitura? Porque a leitura é a fonte permanente de novas inspirações, de novas ideias. Então nós precisamos ter como hábito estar sempre estudando, sempre aprendendo coisas novas. Ler livros, ler relatórios,
ler pesquisas, ou seja, procurem estar sempre se reciclando. Isso aí, gente, é hoje em dia uma coisa mandatória. Temos que criar este hábito. Se você quer ter sucesso na vida, dedique tempo para a leitura, que é uma forma da educação continuada, né? E também perguntaram, e foi feita essa pesquisa, o que os pobres têm em comum. Enquanto que os ricos têm em comum o hábito da leitura, os pobres também têm alguns hábitos, né? E também isso foi pesquisado e apareceu num estudo que eu li. 80% das pessoas pobres dedicam bastante tempo, sabe no quê? Assistindo reality show, tipo esse BBB, os programas que só gera distração, divertimento, mas não agrega valor para a vida das pessoas. Então, grande parte das pessoas que estão ali sempre patinando, que estão sempre estacionados, dedicam tempo nesse tipo de coisa, ou seja, coisas que não traz valor para a nossa vida, né? Então, ficam aí as dicas. Iluminar e salvar a humanidade, aumentar a nossa capacidade, multiplicar os nossos conhecimentos, e aqui vamos para o último e o quarto item de como a gente deve aplicar a riqueza, que é praticar o amor, fazer o bem, né? Pegar o seu conteúdo, a sua experiência, o seu conhecimento, o seu trabalho, o seu empreendimento e transformar isso o quê? Em algo que vai beneficiar grande número de pessoas. Então, o mestre Masaharu Taniguchi, ele dá essas 4 dicas como nós devemos aplicar a riqueza acumulada. E aqui ele faz um alerta muito, muito importante, né? Se guardarmos dinheiro para um caso de emergência, acabaremos atraindo uma situação que a gente vai acabar gastando dinheiro para aquela emergência, né? Então tem muita gente que fala, quero guardar esse dinheiro para quando eu ficar doente eu já usar esse dinheiro, né? Então o que vai acontecer? A mente subconsciente vai acabar trabalhando de uma forma inconsciente, né? Para que aquele propósito inicial seja realmente cumprido. Então tem muita gente que fala, vou guardar esse dinheiro porque se eu ficar doente eu vou usar esse dinheiro, né? Então ela acaba atraindo inconscientemente a doença e acaba gastando aquela economia, né? Então é muito importante nós sabermos como funciona a mente, porque a mente, se não souber ser bem trabalhada, se você não entender como funciona a mente, ela pode trazer muitas armadilhas para a nossa vida, né? Então, cuidado com esse negócio, vou guardar porque numa situação de crise eu vou precisar, né? Obviamente a gente não deve fazer nada irresponsável, né? De achar que tudo é fácil e não se preparar. Então é preciso usar muita sabedoria, muito amor e muito trabalho, né? Então precisamos sempre pegar esses ingredientes, né? Amor, sabedoria e vida, e trabalhar muito bem para que a gente possa então seguir adiante com a nossa grande jornada da vida, né? Então esse negócio, o mestre faz esse alerta, não ficar guardando dinheiro para uso emergencial, porque vai acabar traindo aquela situação, né? Mas ao invés de fazer isso, vamos usar para aquelas 4 práticas que a gente acabou de mencionar. Iluminar e salvar a humanidade, aumentar a nossa capacidade, multiplicar os nossos conhecimentos e a prática do amor, né? Agora vocês querem saber sobre 2 motivos por que as pessoas não conseguem progredir? Por que as pessoas não conseguem progredir? Então, na página 47 deste livro, tem a resposta para esta pergunta, né? Então, primeiro motivo, quando as pessoas estão demasiadamente apegadas às coisas velhas, aos velhos costumes, as velhas práticas de gestão,
enfim, quando a pessoa fica apegada demais ao passado e não larga aquilo e ela não se renova, ela não busca novos conhecimentos, novas técnicas, novas tecnologias e fica parada no tempo, né? Então, esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, olha que interessante, o segundo motivo parece até um paradoxo, mas o segundo motivo, sabe qual é? Que o mestre traz nesse livro? É quem joga fora as coisas do passado como se jogasse um sapato velho. Então, veja você, a gente não deve ficar apegado às coisas do passado, né, e ficar rejeitando tudo que é novo. E também a gente não deve só ir atrás das coisas novas e desprezar o passado, não honrar o passado. Então veja você assim, como é sutil, né? Como é sutil, né? Então não é que o diabo está nos detalhes, mas na verdade Deus está nos detalhes, não é verdade? Então a gente não deve ficar pegado demais coisas do passado, não largar aquilo e ser refratários às inovações. E também a gente não deve desprezar o passado e jogar fora como se joga fora um sapato ou joga fora algo que é um descarte, né? Então é preciso ter esse equilíbrio, né? Então a gente não deve ficar apegado ao passado, mas a gente tem que respeitar o passado, honrar o passado e ao mesmo tempo estarmos abertos para as coisas novas. Eu tenho trabalhado muito nos últimos anos com o tema da inovação, tenho trabalhado muito com a questão das startups. E olha, gente, tenho aprendido muito, tenho trabalhado com jovens empreendedores, é impressionante. Os jovens empreendedores, as novas tecnologias, os novos hábitos das pessoas, né, dos consumidores, estão trazendo assim um mar de oportunidades, né? E tem muita coisa que está mudando de uma forma muito acelerada. Novos modelos de negócio, novos hábitos de consumidores, né? As novas tecnologias viabilizando coisas novas. E uma coisa mais poderosa é essa combinação de novas tecnologias com novas mentes brilhantes aí, né? dos empreendedores. Então, essa combinação de várias tecnologias com novos comportamentos dos consumidores está abrindo assim muitas oportunidades. Assim, não digo uma janela, mas está abrindo uma verdadeira porta, um grande portal de oportunidades, né? E tem muita coisa vindo de super interessantes. Tanto, por exemplo, no mundo do agronegócio, na área da saúde, na área de educação, enfim, em todas as áreas, estamos vivendo assim, um momento de inflexão na curva. Nós estamos vivendo um momento onde grandes e profundas transformações estão chegando e estão chegando para valer, né? Muita gente ainda não percebeu, mas, gente, muita coisa já mudou. Tecnologias que antigamente parecia mais distante, um sonho, isso já é realidade, está tecnicamente e economicamente disponível. E essa combinação entre tecnologias, a IoT, né, a internet das coisas, com inteligência artificial, com toda essa parte de robotização, toda essa transformação digital, novos modelos de negócios, blockchain, enfim, tudo isso combinado, assim, dá uma explosão de possibilidades e aí tem muita oportunidade, né? Então, assim, eu quero incentivar vocês, você que está me assistindo, procure se atualizar, procure saber das novidades que estão vindo aí e procure se conectar e estude tudo isso e veja como é que você pode aplicar nos seus negócios, como é que você pode inovar, como é que você pode transformar o seu negócio, transformar a sua vida usando essas coisas novas que estão chegando. E o importante é você usar tudo isso para quê? Para beneficiar grande número de pessoas. Então, hoje, por exemplo, tem muita gente que está de home office, está trabalhando de casa e está conseguindo
produzir muito de casa, né? Graças às plataformas digitais, as pessoas estão conseguindo dar aula de violão, está conseguindo dar aula de piano, está conseguindo ensinar a cozinhar, ensinar a desenhar, está criando cursos, está dando coaching, mentoria, está fazendo muita coisa, estão até fazendo consultas, agora tem a telemedicina, tem também a plataforma para você fazer consulta através da psicologia, né? Os psicólogos estão podendo dar consultas, tudo através das plataformas digitais. Então, muitas coisas acontecendo e você pode, através do seu conhecimento, da sua experiência, do seu know-how, né? Aquilo que você tem, você já pode fazer isso da sua casa, né? Não precisa investir muito dinheiro, você consegue fazer isso sem investir, sem gastar tanto dinheiro. Então, dá para você fazer muita coisa aqui agora, né? E aqui o mestre, ele diz o seguinte, a gente deve fazer essas coisas novas, mas a gente não pode jogar fora o passado. Agora, para fazer uma coisa nova, nós temos que estudar, temos que analisar, temos que examinar bem, né? Tem que olhar a coisa de uma forma assim, muito profunda. Não vamos sair de uma forma estabanada fazendo as coisas, porque você vai incorrer em riscos, né? Então, use o seu conhecimento, procure novos conhecimentos, analise, avalie bem, para daí sim você então começar a dar passos em novas direções, você trazer inovação e trazer coisas para que você possa realmente colocar todo o seu talento, todo o dom divino que você recebeu, quer seja como engenheiro, como comerciante, como alguém na área de educação, artesanato, música, enfim. Aquilo que você sabe fazer hoje, você pode multiplicar isso e beneficiar muitas pessoas. Tem um caso da Isa Petróleo, uma jovem de 22 anos, que ela, durante a pandemia, ela estava no segundo ano do curso de design, ela começou a pensar em casa, poxa, o que eu poderia fazer para ajudar as pessoas que estão isoladas dentro de casa durante o período da pandemia? Como ela sabia desenhar bem, ela falou, vou começar então a criar alguns vídeos, eu vou ensinar as pessoas a desenhar. Então ela gravou vídeos curtos na plataforma do TikTok, como desenhar o olho, como desenhar a boca, como desenhar o cabelo, ou seja, ela começou a dar pequenas dicas, como desenhar, né? Fazer pequenos desenhos. E ela começou a divulgar e houve assim uma adesão, as pessoas começaram a pedir, me ensina a desenhar o rosto, me ensina a desenhar o corpo, me ensina a desenhar cabelo, enfim, começou a vir um monte de pedidos e ela começou então a ensinar as pessoas. Hoje ela tem mais de 500 mil seguidores, mais de 500 mil de seguidores no TikTok, quase 50 mil seguidores no YouTube e ela já virou um YouTuber, né? E já está dando cursos, ela criou uma loja virtual, ou seja, já virou uma empresária com 22 anos de idade, né? Durante a pandemia, né? Conheço também o Guilherme, ele é um professor de piano, ele conseguiu desenvolver um método muito interessante, onde as pessoas conseguem aprender a tocar piano. E ele conseguiu criar um método tão revolucionário que até assim, crianças autistas, que tinham maior dificuldade, que eram muito fechados, tinham muita dificuldade de aprender, ele conseguiu ensinar. E aí o que ele fez durante a pandemia? Ele criou cursos e está dando cursos, montou um estúdio, está dando cursos totalmente online de piano, como tocar piano, né? Então hoje ele já virou um empresário. Então existem muitas possibilidades, né? E eu tenho certeza que você que está assistindo tem alguma habilidade, sabe fazer muito bem alguma coisa. Então use esse dom que você recebeu de Deus para beneficiar grande número de pessoas. Então coloque em prática este amor e põe muita sabedoria, né? Coloque todo o conhecimento, busque novos conhecimentos e aí põe
toda essa infinita sabedoria para beneficiar grande número de pessoas através do seu amor. E aí precisa dedicar muita energia, muito trabalho, aí entra o que é a força da vida. Lembre-se daqueles 3 atributos essenciais de Deus, né? Então vamos hoje buscar 100% da força vital, da sabedoria e do amor, sem reservar nada. E usa aquilo que sobrar, usa para quê? Aquelas 4 coisas que eu falei, tá bom? E amanhã emanará abundantemente nova força vital, nova sabedoria, novo amor. E aí a gente bota esse processo em movimento, né? Essa provisão infinita, essa circulação infinita dessas 3 coisas, né? O desejo de Deus é prover tudo abundantemente, toda essa provisão infinita através de nós. Então, Deus só consegue se manifestar através de nós, do nosso ser, né? Então, através do nosso ser, Deus vai promover o que? Amor, vai promover bem-estar, alegria para as pessoas. E para isso Deus nos deu um talento, nos deu um dom para a gente saber fazer bem alguma coisa. Então, através deste dom divino que nós recebemos, Deus vai agir através de nós. Então, se a gente não fizer isso, nós não estamos correspondendo à vontade divina, né? Então, vamos usar toda essa sabedoria infinita com bastante amor e dedicação. Não dá para fazer as coisas no mais ou menos. A gente precisa dedicar. Eu tenho, durante essa pandemia, eu tenho feito 4, 5, 6 reuniões por dia. Ontem eu precisava de assistir uma live e não tinha tempo para cortar cabelo. Durante a live, enquanto eu estava assistindo uma live que participou o vice-presidente Al Gore, vice-presidente dos Estados Unidos, na época do Obama, uma live super importante. Eu não tinha nenhum outro horário, tinha várias outras reuniões. A minha esposa aproveitou aquele horário e eu pedi para ela, corta meus cabelos, porque a gente pode então aproveitar esse momento que estamos assistindo a live. E aí ela então cortou os meus cabelos, né? Então, com o coração planificado de amor e gratidão, vamos nos conectar com Deus para transformar e todo esse sentimento de amor e gratidão em ação para ajudar o maior número possível de pessoas. Então, meus queridos amigos, vamos sim construir uma vida de pleno êxito e colocando em prática a sabedoria, o amor e essa força vital que Deus está sempre nos provendo. Então vamos utilizar isso sempre em benefício do maior número possível de pessoas, né? Porque nós viemos para este mundo não para enriquecimento próprio, não para acumular coisas materiais para nós, mas sim para que nós pudéssemos ser aquele canal de distribuição do amor de Deus para quê? Para beneficiar grande número de pessoas. Então, essa é a nossa missão, de fazer diferença na vida das pessoas, ajudar as pessoas e colocar em prática todo esse amor divino, essa provisão infinita que Deus faz fluir através de nós. Que Deus abençoe cada um de vocês, os seus familiares. Agradeço profundamente o tempo e a dedicação de vocês. Muito obrigado, muito obrigado.